Gratidão não é fingir que tá tudo bem. Tem muita gente por aí ensinando gratidão como se fosse isso. Como se você tivesse que acordar de manhã, respirar fundo, decidir que tá tudo ótimo, que a vida é linda, que você tem motivos de sobra, que basta olhar em volta que você vai perceber o quanto você tem. Mas não é isso. E quando você entende o que é gratidão de verdade, muda completamente como você pratica isso. E muda também o quanto ela te ajuda no seu dia a dia. Nesse vídeo eu quero te contar o que ninguém te conta sobre gratidão. Por que aquela versão superficial não funciona e o que é gratidão real, a que funciona de verdade, mesmo quando a sua vida está pesada. Se você não me conhece, eu sou a Raquel Zendron e eu aprendi o que é gratidão de verdade numa cama de hospital. Em 2020 eu fiquei tetraplégica e foi aí que eu entendi o poder de agradecer todos os momentos. Mas não foi um momento bonito, não foi um momento romântico, não foi aquela cena de iluminação que a gente pensa, nossa, um dia específico eu acordei, agradeci por tudo e tudo se transformou. Foi um momento de muita dor, em que eu estava exausta de tudo, que eu me esforçava muito, mas era muita incerteza. Eu não sabia se ia dar certo, se não ia, como é que ia ser minha vida. Muita saudade de quem eu era antes. Eu estava lá num quarto de hospital com um corpo que não me obedecia mais, com perguntas que eu não tinha resposta, com um cansaço que ia muito além do físico. E eu olhei pela janela do quarto e eu vi o sol. Eu estava na UTI, sabe? E ver aquela luz do sol foi diferente de tudo que eu já vi. Foi só isso, o sol. E eu pensei, o sol tá lá, eu tô aqui, mas isso existe. Não me fez esquecer toda a minha dificuldade, não resolveu o que eu tava vivendo ali, não tirou a minha dor, nem deu de volta o que eu tinha perdido, mas criou um segundo, aquele segundo que parece que o tempo parou, e que eu vi algo diferente do peso que eu estava carregando. Foi aí que eu entendi. Gratidão não é negar o que está difícil. Não é você olhar para sua vida e começar a agradecer por qualquer coisa, mesmo aquilo que é impossível para você. Não é você começar a falar um monte de palavra vazia que na verdade não vem de dentro do seu coração. Mas gratidão é justamente você encontrar o que ainda existe de bom dentro do difícil. Agora deixa eu te explicar o que a maioria das pessoas erra sobre gratidão. O primeiro erro é achar que a gratidão é um otimismo forçado. Ah, pensa positivo, foca no que é bom, tudo acontece por uma razão. Quando a vida tá pesada demais, essas frases não vão ajudar. Muitas vezes elas machucam, porque a pessoa fica pensando, poxa, como é que eu vou pensar no que é bom com tudo isso que tá acontecendo? E aí elas ficam parecendo uma negação da sua realidade, sabe? Como se eu estivesse forçando uma coisa que eu não tô sentindo. Mas na verdade, a gratidão ela tem que ser vista de um outro ângulo. Você enxergar o que é bom além da sua dificuldade te faz enxergar oportunidades dentro das dificuldades. Mas isso aí é uma história que a gente vai falar depois. Vamos uma coisa por vez. Agradecer de verdade não pede que você negue as dificuldades. O agradecer de verdade pede que você expanda o seu olhar, não que você tenha que fechar os olhos para aquilo que dói. São coisas muito diferentes. Uma coisa é fuga, é você fugir da dor. A outra coisa é você ter presença, é você enxergar o geral, você enxergar o que dói, mas você enxergar também o que existe de bom. O segundo erro é praticar gratidão só quando as coisas vão bem. Porque a maioria das pessoas elas só lembram de agradecer mesmo quando tá tudo bem. Porque aí você tem dinheiro na conta, obrigada. Você tem coisas boas acontecendo, você tem saúde, o relacionamento tá bom. É muito fácil agradecer assim. E aí você vai praticando algo que não te faz olhar para um outro lado da vida, não te faz enxergar o todo da sua vida, mas te faz enxergar só aquelas coisas que estão fáceis no momento. Mas é exatamente quando as coisas estão difíceis que a gratidão faz mais diferença.
Porque é nesse momento que o cérebro tende a focar só naquilo que falta, só nas coisas ruins. E a gratidão interrompe esse ciclo. Agradecer pelas coisas que ainda existem de bom faz com que o seu cérebro não foque só no que aconteceu de pesado na sua vida. Eu sei que não é fácil, eu tô falando aqui, mas não é isso. Mas quando as coisas estão difíceis, é exatamente nesse momento que você tem que parar um pouco, respirar, olhar no geral da sua vida e ver as coisas que ainda existem, mesmo com as dificuldades. Enxergar talvez um sol na janela da UTI, enxergar talvez uma porta aberta quando muitas portas foram fechadas para você, enxergar talvez uma possibilidade de mudança quando a sua realidade hoje não é como você gostaria. Agora eu vou te contar o terceiro erro, que é achar que você precisa agradecer só por coisas muito grandes. Tipo, agradeço pela minha vida, meu casamento, minha família, meu relacionamento, sendo que às vezes você está passando por dificuldades nesse lugar. Mas você não precisa agradecer por coisas enormes. Você não precisa de um milagre para praticar a gratidão. O sol que entrou pela janela, a xícara de café que você está tomando quentinha, o pão de queijo que você gosta, a pessoa que te mandou uma mensagem sem você esperar, o seu filho que te deu um abraço inesperado, a respiração que acontece sozinha enquanto você dorme, aquela noite que você dormiu melhor que a outra. A gente tem muito mais para agradecer do que a gente percebe. Só que o nosso cérebro ele tem um viés natural para o negativo, que chama viés da negatividade. Isso não é só com você não, tá? Isso acontece com todo mundo. Então ele registra muito mais o que falta do que o que existe. E é por isso que a gente tem que fazer um esforço consciente de enxergar as coisas boas que existem. É como se o nosso cérebro ele fosse programado para perceber o que está errado. E isso foi muito útil para proteger a gente. A gente usou isso na nossa evolução, é por isso que a gente está aqui hoje. Mas aí a gratidão, ela é o exercício de contrariar esse viés, de dizer para o seu cérebro, olha, tem mais coisa aqui acontecendo. Vamos prestar atenção não só no que falta, não só no que é errado. Vamos prestar atenção no que é bom, no que existe. O quarto erro, e esse é o mais importante, é achar que gratidão é uma emoção. Porque não é. Gratidão é um exercício. Não é uma coisa que você sente quando a vida coopera. É uma coisa que você pratica mesmo quando você não sente vontade. Ou melhor, especialmente, mais ainda quando você não sente vontade. É como qualquer exercício. Tem dia que a gente não quer ir na academia, não quer correr, não quer se movimentar. Mas quanto mais você faz, mais natural fica. E com o tempo, o seu cérebro ele começa a encontrar o que é bom com mais facilidade, porque você já está acostumado. E aí, talvez você se pergunte, será que a minha vida ficou mais fácil? Mas eu sou a prova viva para te falar. Não é porque sua vida ficou mais fácil, mas é porque você treinou para enxergar de outro ângulo. Você desenvolveu um olhar diferente. Um olhar que não ignora o que dói, mas que também não ignora o que é bom. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te pedir agora para você listar 3 coisas que estão te pesando, você consegue em segundos, não consegue? Lista aí 3 coisas. Escreve aí no chat. Eu acho que minha vida tá ruim, por isso. Cadeira de rodas, tetraplegia e dor. É porque o meu relacionamento tá ruim, meu filho tá dando trabalho e eu tô me sentindo exausta. Cita aí 3 coisas que para você são muito difíceis. Pode ser a conversa difícil que você tá adiando, o cansaço que não passa, o medo. Lista aí. Eu acho que você conseguiu rapidinho. E agora, me diz uma coisa. Agora você vai listar 3 coisas que ainda existem de bom na sua vida hoje. 3 coisas. Será que você consegue com a mesma velocidade? Vou dar um tempinho aí para você listar. Hoje eu tenho um olhar treinado. Hoje eu consigo agradecer que hoje eu dormi bem, que eu acordei com um pouco menos de dor, que eu tô conseguindo gravar esse vídeo porque ontem eu tentei, mas não consegui. Devido à lesão eu passei um pouco mal. Que a minha recuperação tá indo bem da cirurgia que eu fiz para ter mais movimento e para poder ser mais independente,
que apesar da cadeira de rodas ter sido muito difícil na minha vida, eu sou uma pessoa melhor porque eu aprendi muito, porque eu resolvi usar o meu tempo que eu não tenho hoje para andar, para fazer as coisas, para estudar, para usar minha cabeça, para estar aqui com vocês, para viver o meu propósito. Eu não tô pedindo que você ignore o peso, sabe? Eu tô perguntando se você também tá vendo o que existe de bom. Sabe o que acontece? A mesma situação, com dois olhares diferentes, ela tem resultados completamente diferentes. A realidade não mudou. Mas quando você enxerga diferente, de uma forma diferente, isso muda o que você sente. E o que você sente muda o que você faz. E o que você faz, aos poucos, muda a sua vida. E mais ainda, muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Agradecer não torna a vida perfeita, mas torna ela possível de continuar. Continuar com leveza, com presença, com mais espaço para você ver o que é bom. E isso às vezes é tudo que a gente precisa. A gente precisa se olhar, a gente precisa continuar enxergando as coisas boas apesar das dificuldades. A gente tem muito mais para agradecer do que percebe, como eu falei para vocês. Mas eu sei que pode ser difícil ver isso quando a dor está muito grande. Esse olhar que encontra o que ainda existe, é um músculo e músculo se treina. Eu só quero que você lembre disso. Então salve esse vídeo para toda vez que você achar que agradecer é meio impossível, que a gratidão é uma positividade tóxica, que as pessoas estão banalizando isso, para você pensar nesses 4 erros que você pode estar cometendo. Eu falo para você salvar esse vídeo, porque vai ter um dia que você vai precisar ouvir isso de novo. E eu quero que esse vídeo esteja aí bem pertinho de você quando você precisar. E se você acha que tem alguém passando por algum momento difícil e que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, enxergar as coisas boas, porque a luz no fim do túnel, gente, nada mais é do que a gente ampliar nosso olhar para enxergar o que a gente tem de bom. Compartilha com essa pessoa. Você pode fazer muita diferença na vida dela hoje. Talvez ela vai estar te agradecendo por ter escutado isso. Às vezes a gente não consegue falar para a pessoa o que precisa, mas a gente consegue encaminhar o vídeo e talvez mudar a vida dela. Fica aqui comigo, semana que vem tem mais vídeo. Eu amo estar aqui com vocês. Eu espero que esse vídeo sobre gratidão mude a sua cabeça, porque realmente agradecer mudou quem eu sou na minha vida, mas agradecer é ampliar nosso olhar. Não é ficar praticando palavras vazias e soltas na nossa boca que não vão fazer a mínima diferença na nossa vida. Eu desejo que você amplie o seu olhar, que você consiga perceber as coisas boas. E você é uma das coisas boas que eu tenho. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.